Olá, queridos amigos. Dentro de instantes iniciaremos o nosso evangelho desta noite. Muita paz para todos. Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva a cada um de nós. Nós vamos fazer uma breve leitura do item 1 do capítulo 21, que vamos refletir hoje, para podermos entrar em contato com a espiritualidade superior e iniciarmos o nosso evangelho. Conhece-se a árvore pelos frutos, é o título do texto que vamos ver agora. Porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem.
E o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Então, meus amigos queridos, vamos fechando nossos olhos, procurando buscar em nós a presença doce de Jesus, pedindo a Ele, Senhor da vida, que oriente o nosso pensamento, acalmando nossas emoções, para que possamos, Senhor, compreender a mensagem do Evangelho que vamos refletir esta noite. Que a tua paz, infinita paz, esteja entre nós. Agora, Senhor, e sempre, que assim seja. Muito bem. Então, o evangelho que eu uso é este, gosto muito de mostrar, Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de José Herculano Pires. E o item que nós vamos ver hoje está no capítulo 21, item 6. O título é Não creiais em todos os espíritos. Inicia dizendo assim: Meus bem-amados, não creias em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É uma mensagem de João, Epístola 1a, versículo 4, 1. O que faz João, então, nesta mensagem? Ele vem nos alertar, convidando-nos a refletir e observar que espírito é este que está fazendo a sua comunicação. Por isso é que ele nos pede para não crer em qualquer espírito antes que nós possamos conhecer a sua qualidade. Se é um espírito bom, se é um espírito inferior, e vamos perceber isto nas mensagens que eles trouxerem. E quando houver dúvidas, é fundamental que nós possamos buscar na doutrina dos espíritos, em qualquer uma das obras que foram codificadas por Allan Kardec, para fazermos uma comparação se está ali nas obras de Kardec, dos espíritos, a informação condizente com a mensagem que o espírito trouxe para nós. Muito bem. Então, eu fiquei me perguntando enquanto lia este trechinho desta mensagem. Aceito, eu me perguntei, sem critério, qualquer informação nas comunicações dos espíritos? Acho natural, não procuro pesquisar se realmente, se eu tiver alguma dúvida, é claro, ela está em acordo com as mensagens, com o trabalho extraordinário que os espíritos fizeram através de Allan Kardec e muitos médiuns que o ampararam nesta tarefa. Perguntei também para mim se me encantam as palavras de qualquer espírito, mesmo antes de tudo, de procurar saber qual é a verdade, se aquilo que ele está dizendo é real, se está de acordo com a lei de Deus, principalmente. E ele continua. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos profetas e os falsos cristos, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Vejam que interessante. A doutrina espírita traz a verdade da vida, que está nas leis de Deus. Algum espírito
que não traz a verdade das leis divinas, ao entrar em contato com os fenômenos reais da espiritualidade, eles vão perder força. É isso que ele chama de golpe mortal, os ferem. Então vejamos, a doutrina, ela não vai afiançar, ela não vai abonar os falsos espíritos, os falsos profetas e os falsos cristos. Muito antes, então, os fenômenos espíritas enfrentam com golpes mortais, como diz ali, trazendo para nós a realidade. E ele continua: não peças ao Espiritismo prodígios nem milagres, porque ele, a doutrina dos Espíritos, formalmente declara que não os opera. E isto é legítimo. Quando em atendimento fraterno na casa espírita, aquela criaturinha que foi lá em busca de auxílio, de amparo, pedindo uma orientação, às vezes tem o desejo de que os espíritos resolvam problemas deles. Na verdade, o que faz a doutrina dos espíritos? Ela vai auxiliar o necessitado a encontrar o equilíbrio emocional, a serenidade, para que aí sim a própria criatura vá resolver os seus problemas. Isso é válido para todos. Nós não podemos esperar que os espíritos resolvam para nós. Os falsos cristos, os falsos profetas, eles fazem promessas. E é exatamente aí o nosso cuidado em prestar atenção, em observar como tudo isso flui. Veja só, a minha reflexão, que eu também convido os amigos a pensarem um pouquinho. Em algum momento em minha vida, pedi a ajuda dos espíritos para atender minhas necessidades aqui na Terra? Será que em algum momento da minha vida eu fui até a casa espírita porque eu estava desorientada, com problemas muito sérios que eu não sabia resolver, esperando que os espíritos pudessem solucionar? A gente tem que pensar nisso. O que é que eu fui fazer na casa espírita? Lembrando então, como eu disse agora, que os espíritos nos ajudam sim, através do passe, através do diálogo fraterno, através das orientações sobre o que ler, sobre como pensar, sobre como agir, enfim, convidamos todos para o Evangelho no Lar, que também ajuda muito o encontro do equilíbrio em nossa casa. Mas a casa espírita e os espíritos não podem nos ajudar. Eles vão sim ajudar-nos a encontrar o equilíbrio, mas as ações devem de fato partir de cada um de nós. E então continua a reflexão no livro do Evangelho. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, as leis aqui da Terra, onde nós vivemos, e vemos as transformações, o avanço da tecnologia, o avanço da medicina, as leis desconhecidas estão ficando mais claras, enfim. Isto faz a geologia, enfim, as ciências, para atender-nos no mundo material. A doutrina dos espíritos revela outras leis desconhecidas para nós. As leis que regem as relações do mundo corpóreo, onde estamos, com o mundo espiritual, de onde nós viemos. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência daqui na Terra, são leis da natureza. O trabalho de Kardec, a partir do momento em que ele curiosamente foi visitar uma reunião em que as mesas giravam, ele, como um pedagogo,
um homem da ciência mesmo, ele quis saber o que acontecia ali. Então, com o amparo dos espíritos, incluindo o espírito da verdade, veio trazendo toda a verdade, todas essas leis que trazem esse relacionamento do mundo corpóreo e o mundo espiritual. E é extraordinário saber isso, saber que somos espíritos, que estamos vivendo aqui no planeta Terra em processo de evolução e que abraçamos a doutrina dos espíritos com o propósito de aprender para podermos fazer o melhor em qualquer segmento das nossas vidas. Vamos ver mais um pouquinho? Olha lá, vamos refletir então. Eu me perguntei se eu tenho compreensão de que as leis que regem o mundo espiritual são legítimas, são leis da natureza. Porque eu sei que algumas pessoas admiram a doutrina, são simpatizantes, mas ainda não estudaram o bastante para ter como legítima as leis que regem o mundo espiritual. E nós precisamos saber quais são nossas dúvidas, não é? O que eu já estudei é o bastante? Certamente não. É necessário estudar muito e sempre, para que tudo se torne muito claro para nós. Vejamos lá o que nos fala Kardec agora. Facultando, permitindo, facilitando, proporcionando a explicação de certa ordem de fenômenos até então incompreendidos até o presente. Ele, o Espiritismo, destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Porque enquanto os espíritos não trouxeram a verdade do mundo espiritual, tudo era maravilhoso, sobrenatural, fantástico, não era visto com a naturalidade como é visto hoje. Era uma diferença extraordinária. Daí, um dos motivos de extremo valor da doutrina espírita. Então, o que ele faz, não é? Vem explicar os fenômenos incompreendidos, trazendo então tudo muito claro. Por exemplo, lá no Evangelho, fala sobre as águas na piscina de Betsaida. Como é que funcionava? Em determinadas épocas do ano, aquelas águas se movimentavam muito e as pessoas iam até lá para banhar-se naquelas águas, porque achavam que os anjos desciam dos céus, abençoando aquelas águas, e quem conseguisse cair ali naquela piscina ficaria curado. A ciência vem explicar e eu quero contar para vocês o que foi que eu vi. Olhe lá. A piscina de Betsaida, em Jerusalém, era uma cisterna alimentada por uma fonte natural, cuja água parece ter tido propriedades curativas. Assim, em certas épocas, a fonte jorrava com força, agitando a água, e, segundo a crença popular, era o momento mais propício para as curas. Então vejam, a ciência veio nos dizer que a água daquela piscina tem propriedades curativas. Por isto é que as pessoas que ali se banhavam conseguiam curar-se de um jeito ou de outro. Muito bem. Possivelmente, diz aqui no estudo que eu pesquisei hoje, ao jorrar a água, mais ativas fossem as suas propriedades. Como a ciência estava um pouco adiantada, os judeus da época acreditavam então que era um anjo que provocava a agitação das águas. Era maravilhoso? Era. Até a ciência trazer a realidade dos fatos. A água trazia propriedades curativas. É nesse sentido que nós vamos entendendo o valor do Espiritismo enquanto ciência, porque traz realidade para nós.
Muito bem. Isto está no livro Dias Venturosos, é uma mensagem de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Eu recomendo a leitura deste livro, que é muito gostoso de ler e traz muitas passagens da vida de Jesus. Continuando então, quem, portanto, se sentisse tentado a explorar o Espiritismo, não é? Em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aí eu repito para os amigos queridos: temos que estudar sim, para não cairmos em ciladas, para não nos iludirmos com textos, com psicografias, enfim, que venham para nós, mas que ainda estão distantes da verdade. Veja lá. Então, a doutrina espírita, esclarecendo os fenômenos, traz a verdade. Estamos repetindo o item anterior. E aqueles que desejassem explorar em proveito próprio perderiam espaço, pois seriam, sim, com o tempo, porque a verdade chegaria à tona, seriam então desmascarados. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão dos espíritos se prova por efeitos morais. Daí a importância de nós procurarmos identificar a mensagem que o Espírito está trazendo, qual é o teor, se está falando em nome de Jesus, se o que está dizendo está no Evangelho, se também está em acordo com todo o tratado da doutrina dos Espíritos, não é? O que não é dado a qualquer um produzir esses efeitos morais de que ele está dizendo aqui. Vejam só. Esse um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Vejam que interessante. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta o véu. Então vejam, voltando àquele exemplo da piscina de Betsaida, a ciência veio trazer a verdade. Não foi sequer a ciência espírita, a ciência tradicional, convencional. Então, aquela ideia de que os anjos desciam sobre as águas, tornando-as férteis e curativas, aquele mistério acabou, porque a ciência veio revelar a verdade. Aí eu perguntei para mim: tenho claro para mim sobre o papel da ciência espírita, revelando a verdade ao pesquisar a causa dos fenômenos. Isso para mim é natural? Então vamos pensar todos juntos um pouquinho. Trabalhadores que aplicam o passe, eles vão até a sala de passes, se preparam com preces. Isso não é um fenômeno, é uma ação. O médium, o trabalhador de boa vontade, ele precisa, através da prece, uma conexão com o mundo espiritual superior. Para quê? Para que possa juntar forças. A força do médium, que é a sua energia vital, que ele quer oferecer àquele que necessita, somado à ação dos amigos espirituais. Saber isto quando estamos na sala de passe, que não estamos sozinhos, que temos amigos ao nosso lado, fortalecendo o nosso trabalho para auxiliar o nosso irmão em necessidade, é maravilhoso. Saber disso passa a ser natural uma ação. Por exemplo, esta da aplicação do passe com a intenção de devolver à pessoa equilíbrio, serenidade e um pouquinho de paz, para que esta pessoa fortalecida vá em busca dos seus interesses
solucionando seus problemas. E ele continua: só aquelas criaturas que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Vejam só. Se eu não quero estudar, se eu não tenho uma fé raciocinada, eu estou na obscuridade, não é assim? Então a claridade, a verdade, não me importa, porque a minha preferência é outra. Daí o interesse em combater. Combater a luz. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. É fato. Quando nós temos verdades claras pela doutrina, pelo Evangelho de Jesus, as situações que chegam até nós e que podem trazer sofrimento, trazer angústia, sabendo o porquê tudo aquilo se processa, é mais fácil o combate, é mais fácil a solução, é mais fácil a nossa paz. Sim? Então tá. A ciência espírita pesquisa a causa de certos fenômenos, dissipando esses densos nevoeiros quando traz a verdade. Aí eu me pergunto, a acomodação com a fé cega que alguns trazem, aceitando sem observação, sem atenção, sem buscar o conhecimento legítimo da espiritualidade, é mais fácil que aceite as mensagens dos falsos profetas? O que é que vocês acham? Continua aqui. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa, diz aqui, de falsos cristos e falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Quem são eles? Espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para então, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Algumas vezes, o espírito se manifesta trazendo o nome de um espírito que é conhecido, que é respeitado, que é admirado. Então, ele se veste daquela personagem para trazer ideias absurdas, como ele diz aqui, não é? Nosso papel é prestar atenção em cada palavra. Então, é uma categoria mais perigosa. É o que diz aqui para nós Allan Kardec. E eu me pergunto também, e mais uma vez convidando os amigos para pensarem: os espíritos enganadores podem envolver os médios despreparados, sem estudo, sem conhecimento sobre a doutrina dos espíritos, conhecimento este que vai proteger o médium destas ciladas, destes espíritos, do que a doutrina chama de escolho. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas lá no passado, bem distante, eles, os espíritos enganadores, atuavam de maneira menos ostensiva. Então, eles inspiravam os médiums, eles, através da mediunidade inconsciente, audiente, falante, eles iam ali envolvendo e trazendo, então, mensagens não verdadeiras. Atuavam, então, ostensivamente, mas era direto na mente do médium. Continua, então. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo, nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas. Olha como eles faziam. Como Jesus, como Maria, a mãe de Jesus, e até mesmo como Deus. Isto lá por volta de 1800, quando este trabalho foi feito. Hoje não vemos mais tanto quanto naquela ocasião e antes mesmo era muito comum
a apresentação desses espíritos. E hoje, eu me perguntei, né? Temos notícia desses espíritos enganadores como antigamente? É a questão que eu levanto. Muito bem. São João, então, adverte contra eles os homens, dizendo: Meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, pedindo-nos para observar atentamente toda a mensagem e comparar com o Evangelho de Jesus e com os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. O Espiritismo, então, nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, uma característica sempre moral, nunca material. Então, nós vamos observar os médiums, nós vamos observar os espíritos, sempre através das suas atitudes e da sua moral. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se a estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos, então, pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então vejam uma mensagem que eu busquei, que eu achei formidável também, para nós terminarmos essa nossa reflexão. Um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Será reconhecido pelos seus atos, pelos frutos, que trarão o cunho de sua superioridade e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzindo muitas vezes e sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Não será, pois, ele que se atribuirá essa qualidade. São os homens que o reconhecerão como tal, as mais das vezes após a sua morte. Muito bem, meus amigos. Aí está a mensagem desta noite, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos agora, meus amigos, prepararmos-nos para o passe. Então, convido a todos que fechem os olhos, serenando o coração, imaginando que estamos lá na nossa casa espírita, lá no jardim do amor, que estamos sentadinhos ali e recebemos a presença de Jesus diante de nós. Afetuosamente nós o abraçamos e imaginamos que o amigo celestial coloca suas mãos sobre a nossa vida, irradiando bênçãos de luz, para que nós possamos ter mais coragem, mais forças para o enfrentamento da vida. E com ele, nós vamos dizendo assim: Jesus querido, acolhe, Senhor, a nossa gratidão por tantas bênçãos que o Senhor tem acobertado nossas vidas, pelas lições do Evangelho, que serenam as nossas emoções e mostram para todos a lei da vida, a verdade da vida.
diante de tantas bênçãos, nós queremos pedir, Jesus, que deite o teu olhar amoroso sobre o nosso país, envolvendo a todos nós, Senhor, inundando de luz esta pátria do Evangelho, coração do mundo que há de ser, assim como, Senhor, todos os povos, todas as nações, recebendo nesse instante a luz do teu olhar. Pedimos também, Jesus, pelo mundo científico encarregado de encontrar a vacina para nos ajudar a manter a saúde e seguir a nossa jornada. Pedimos por cada um deles que os espíritos de luz possam envolvê-los, orientando pelas linhas do pensamento, para que eles possam fazer o remédio certo para a humanidade inteira. Por nós, Senhor, mais uma vez a nossa gratidão por tantas bênçãos, por tanto amor. E assim nós te rogamos, Senhor, fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus, em seu infinito amor, abençoe a todos nós. Que assim seja. Boa noite.